A Cidade e as Serras, Essa de Queiroz, capítulo 2, parte 2. Apartei as cortinas de veludo e por trás descobri outra portentosa rima, de volumes, todos de história religiosa, de exeges religiosa, que trepavam montanhosamente até aos últimos vidros, vedando nas manhãs mais cândidas o ar e a luz do Senhor. Mas depois rebrilhavam em marroquins claros, a estante amável dos poetas, como um repouso para o espírito esfalfado de todo aquele saber positivo. Jacinto aconchegara aí um recanto com um divã e uma mesa de limoeiro, mais lustrosa que um fino esmalte, coberta de charutos de cigarros do Oriente, de tabaqueiras do século XVIII. Sobre um cofre de madeira lisa pousava ainda, esquecido, um prato de damascos secos do Japão. Cedi à sedução das almofadas, trinquei um damasco, abri um volume e senti estranhamente ao lado um zumbido, como de um inseto de asas harmoniosas. Sorri a ideia que fossem abelhas, compondo o seu mel naquele maciço de versos em flor. Depois percebi que o sussurro remoto e dormente vinha do cofre de mogno, de parecer tão discreto. Arredei uma gazeta de França e descortinei um cordão que emergia de um orifício, escavado no cofre e rematava num funil de marfim. Com curiosidade, encostei o funil a esta minha confiada orelha, a freitar a singeleza dos rumores da serra, e logo uma voz muito mansa, mas muito decidida, aproveitando a minha curiosidade para me invadir e se apoderar do meu entendimento, sussurrou capciosamente. E assim, pela disposição dos cubos diabólicos, eu chego a verificar os espaços hipermágicos. Pulei com um berro. Ó, Jacinto, aqui há um homem. Está aqui um homem a falar dentro de uma caixa. O meu camarada, habituado aos prodígios, não se alvoroçou. É o conferenciofone, exatamente como o teatrofone, somente aplicado às escolas e às conferências. Muito cômodo. Que diz o homem, Zé Fernandes? Eu considerava o cofre ainda esgazeado. Eu sei, cubos diabólicos, espaços mágicos, toda sorte de horrores. Senti dentro o sorriso superior de Jacinto. Ah, é o Coronel Dorchas, lições de metafísica positiva sobre a quarta dimensão. Conjecturas, uma maçada. Ouve lá, tu hoje jantas comigo e com os amigos, Zé Fernandes? Não, Jacinto, estou ainda enfardelado pelo alfaiate da serra. Eu voltei ao gabinete, mostrar ao meu camarada o jaquetão de flanela grossa, a gravata de pintinhas escarlates com que ao domingo, em Guiance, visitava o senhor. Mas Jacinto afirmou que essa simplicidade montesina interessaria os seus convidados, que eram dois artistas. Quem? O autor do Coração Triplo? Um psicólogo feminista de algedeza transcendente? Mestre muito experimentado e muito consultado em ciências sentimentais. E Vorkam, um pintor mítico que interpretara etereamente havia um ano a simbolia rapsódica do cerco de Troia, numa vasta composição. Helena devastadora. Eu coçava a barba. Não, Jacinto, não. Eu venho de Guiães, das serras, preciso entrar em toda essa civilização, lentamente, com cautela, senão rebento. Logo na mesa, à tarde, a eletricidade e o conferenciofone, e os espaços hipermágicos, e o feminista, e o etéreo, e a simbolia devastadora é excessivo. Volto amanhã. Jacinto dobrava vagarosamente a sua carta, onde metera sem rebuço 2 violetas brancas tiradas do ramo que lhe floria o peito. Amanhã, Zé Fernandes, tu vem antes do almoço com as tuas malas dentro de um fiacre, para te instalares no 202, no teu quarto. No hotel são embaraços privações. Aqui tens o telefone, o teatrofone, livros. Aceitei logo com simplicidade. Jacinto, evocando um tubo acústico, murmurou. Grilo! Da parede recoberta de damasco, que subitamente e sem rumor se fendeu, surgiu o seu velho escudeiro, que eu me alegrei de encontrar tão rijo, mas negro, reluzente e venerável na sua tesa gravata, no seu colete branco de botões de ouro. Ele também estimou ver de novo o Cio Fernandes, e quando soube que eu ocuparia o quarto do avô Jacinto, teve um claro sorriso de preto, em que envolveu o seu senhor no contentamento de sentir enfim reprovido de uma família. Grilo, dizia Jacinto, esta carta a Madame Doriot. Escuta, telefona para a casa dos Trevés,
que os espíritas só estão livres no domingo. Escuta, eu tomo uma ducha antes de jantar, tépida a 17, fricção com malva rosa, e caindo pesadamente para cima do divã com um bocejo arrastado e vago. Pois é verdade, meu Zé Fernandes, aqui estamos, como há 7 anos, neste velho Paris. Mas eu não me arredava da mesa, no desejo de completar a minha iniciação. Jacinto, para que servem todos estes instrumentozinhos? Houve já em um desavergonhado que me picou? Parecem perversos. São úteis? Jacinto esboçou com linguidez um gesto que o sublimava. Providencias, meu filho, absolutamente providencias. Pela simplificação que dão ao trabalho, assim, e apontou. Este arrancava as penas velhas. O outro numerava rapidamente as páginas de um manuscrito. Aquele outro, além, raspava emendas, e ainda os havia para colar estampilhas, imprimir datas, derreter lacres, cintar documentos. Mas com efeito, acrescentou, é uma seca, com as molas, com os bicos, às vezes magoam, ferem. Já me sucedeu inutilizar cartas por as ter sujado com dedadas de sangue. É uma maçada. Então, como o meu amigo espreitara novamente o relógio monumental, não lhe quis retardar a consolação da ducha e da malva rosa. Bem, Jacinto, já te revi, já me contentei. Agora até amanhã, com as malas. Que diabos é Fernandes? Espera um momento. Vamos pela sala de jantar. Talvez te tentes. E através da biblioteca, penetramos na sala de jantar, que me encantou pelo seu luxo sereno e fresco. Uma madeira branca, lacada, mais lustrosa e macia que cetim. Revestia as paredes, encaixilhando medalhões de damasco, cor de morango muito maduro e esmagado. Os aparadores, discretamente lavrados em florões e rocalhas, resplandeciam com a mesma laca nevada, e damascos amorangados estofavam também as cadeiras brancas, muito amplas, feitas para a lentidão de gulas delicadas, de gulas intelectuais. Viva o meu príncipe! Sim, senhor! Eis aqui um comedouro muito compreensível e muito repousante, Jacinto. Então janta, homem. Mas eu já me começava a inquietar, reparando que a cada talher correspondiam 6 garfos, e todos de feitio astuciosos. E mais me impressionei quando Jacinto me desvendou que um era para as ostras, outro para o peixe, outro para as carnes, outro para os legumes, outro para as frutas, outro para o queijo, simultaneamente com uma sobriedade que louvaria Salomão. Só 2 copos para 2 vinhos, um Bordeaux rosado em infusas de cristal e champanhe gelando dentro de baldes de prata. Todo um aparador, porém, vergava sob o luxo redundante, quase assustador de águas oxigenadas, águas carbonatadas, águas fosfatadas, águas esterilizadas, águas de sais, outras ainda em garrafas bojudas, com tratados terapêuticos impressos em rótulos. Santíssimo nome de Deus, Jacinto! Então és aqui ainda o mesmo tremendo bebedor de água, hein? Um aquático, como dizia o nosso poeta chileno, que andava a traduzir Klaus-Pitok. Ele derramou por sobre toda aquela garrafaria encarapuçada, em metal, um olhar desconsolado. Não! É por causa das águas da cidade, contaminadas, atulhadas de micróbios. Mas ainda não encontrei uma boa água que me convenha, que me satisfaça. Até sofro sede. Desejei então conhecer o jantar do psicólogo e do simbolista, traçado ao lado dos talheres em tinta vermelha, sobre lâminas de marfim. Começava honradamente por ostras clássicas de marrenes. Depois aparecia uma sopa de alcachofras e ovos de carpa. É bom? Jacinto encolheu desesperadamente os ombros. Sim, eu não tenho nunca apetite, já há tempos, já há anos. Do outro prato só compreendi que continha frangos e túbaras. Depois saboreariam aqueles senhores um filete de veado macerado em xerez, com geleia de noz, e por sobremesa, simplesmente, laranjas geladas em éter. Em éter, Jacinto? O meu amigo hesitou, esboçou com os dedos a ondulação de um aroma que se evola. É novo. Parece que o éter desenvolve, faz aflorar a alma das frutas. Curvei a cabeça, ignara, murmurei nas minhas profundidades. Eis a civilização. E descendo os campos elíseos, encolhido no paletó, a cogitar neste prato simbólico, considerava a rudeza e o atolado atraso
da minha guiança, onde desde séculos a alma das laranjas permanece ignorada e desaproveitada dentro dos gomos sumarentos, por todos aqueles pomares que ensobram e perfumam o vale, da roqueirinha assando o fim. Agora, porém, bendito Deus, na convivência de um tão grande iniciado como Jacinto, eu compreenderia todas as finuras e todos os poderes da civilização. E melhor, contemplaria a raridade de um homem que, concebendo uma ideia da vida, a realiza, e através dela, e por ela, recolhe a felicidade perfeita. Bem se afirmara este Jacinto, na verdade, como o príncipe da Gran Ventura.